Olá, meus amigos e meus irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do nosso Senhor Jesus. Que a presença do nosso Deus esteja em sua vida e esteja também em sua casa sempre. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda adoração. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é dono de todo poder e dono de toda glória. Toda glória pertence a Ele. E quando nós reconhecemos isso e adoramos a Ele, e louvamos de coração e o exaltamos, e reconhecemos Ele em tudo, nós somos alcançados pela sua misericórdia e pela sua graça. É verdade. Então nós temos que estar sempre adorando a Deus, sempre louvando ao Senhor, sempre agradecendo a Ele. Quando nós nos despertamos pela manhã, quando você se levanta da sua cama, adore a Deus, louve a Ele por mais um dia que Ele está te dando, por mais um dia que Ele está te concedendo. Se você tem o seu trabalho, está lá na sua luta diária, agradeça a Ele, louve a Ele pelo trabalho que você tem. Nas horas da refeição, quando o alimento estiver na sua mesa, agradeça pelo alimento que Ele te concede, pelas suas conquistas. Você conseguiu? Louvado seja o Senhor. Você foi bem-sucedido? Louvado seja Deus. Então, isto é muito importante. E até mesmo nos momentos difíceis, às vezes no momento em que as coisas não estão indo bem, ainda assim, nós devemos adorar ao Senhor. Nós temos aí o exemplo de Jó. Você vê que Jó, ele adorava a Deus na prosperidade, na riqueza, mas quando veio o dia mau, quando Jó passou pela prova, que muitos conhecem, ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus nas lutas, na provação. Então nós temos que adorar o Senhor sempre, sempre adorando, sempre louvando, sempre reconhecendo a soberania e a majestade do nosso Deus. Entretanto, nós vemos pessoas que blasfemam contra Deus, que ofendem a Deus, pessoas que tentam tocar na glória de Deus. E isso é algo perigoso. Isso pode trazer sérias consequências à vida da pessoa. Nós temos que temer ao Senhor. Eu lembro até de uma história que eu ouvi há algum tempo sobre aquele navio Titanic. Titanic ficou muito conhecido depois daquele filme, né? Que muitos assistiram. Foi um sucesso de bilheteria. O Titanic foi construído em uma época de ouro, em uma época de muita prosperidade. O Titanic, ele foi construído da melhor maneira. O melhor material foi usado na construção do Titanic. Era um navio grande, resistente, era um navio muito luxuoso. E os engenheiros estavam tão entusiasmados com a sua construção que eles disseram: nem Deus pode afundar este navio. Ou seja, o homem se colocando acima de Deus. Eles estavam entusiasmados com a obra-prima. Era uma obra-prima da engenharia moderna. Então eles blasfemaram. E o final da história todos conhecem. O navio, em sua primeira viagem, chocou-se com um iceberg
rachou no meio, afundou e até hoje está nas profundezas das águas. Porque na glória de Deus ninguém pode tocar, nem brincando. Na glória de Deus, homem nenhum pode tocar. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de uma jovem muito rebelde, uma jovem que blasfemava constantemente contra Deus. Sua mãe era uma mulher de Deus, era uma mulher que orava por ela, que pedia pela filha, mas a filha resolveu seguir o caminho oposto. Uma certa vez, quando a filha estava saindo com os amigos para uma festa, ao se despedir, a mãe disse: filha, vai com Deus, vai com Jesus. Então a filha disse: mãe, o carro já está cheio, só se o Senhor Jesus for no porta-mala. Aí riram, os amigos riram, debochando. Foram para a festa, se divertiram na festa. Pois quando voltou da festa, aconteceu um acidente, todos perderam a vida, todos morreram. O carro se chocou e ninguém sobreviveu. E uma coisa interessante nisso tudo é que o porta-mala daquele carro ficou intacto. O porta-mala, ele ficou totalmente intacto. Quem olhasse o porta-mala aberto, não diria que o carro estivesse batido, amassado. E quando a mãe soube disso, ela se lembrou das palavras da sua filha: só se o Senhor Jesus for no porta-mala. Então, meu irmão, a glória de Deus é de Deus. Reconheça Ele. Em tudo, reconheça Deus. Em tudo na sua vida. Reconheça e declare a glória de Deus e dê glórias ao Senhor. Aqui na Bíblia mostra um fato muito interessante. Aqui no livro de Atos, no capítulo 12, abra a tua Bíblia, Atos capítulo 12, no versículo 20, que fala sobre a morte do rei Herodes. Vamos ler? Diz assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então Herodes era um rei muito conhecido. Herodes era um rei que fez muitas obras em Jerusalém. Então Herodes estava ali vestido de traje real, assentado no seu trono, discursando. E como ele era um homem muito eloquente, as pessoas, ouvindo aquelas palavras, começaram a gritar e a dizer: é voz de Deus e não de homem. O povo olhou para Herodes como se Herodes fosse um Deus. E Herodes viu aquilo, ouviu aquilo. Herodes conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia, ele entendia bem. Mas ao invés de dar a glória para Deus, ao invés de entregar a glória àquele que é digno, que é o nosso Deus, ele reteve.
A soberba, o orgulho tomou conta do coração dele e ele recebeu aquela glória. Ele se inchou daquela glória que não era dele. A Bíblia diz que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, ele caiu, e quando olharam para ele, ele já estava em decomposição. Ele já estava sendo comido por bicho. Já imaginou? Ele já estava em decomposição. A decomposição do Herodes foi imediata. Então as pessoas olharam para ele, aqueles que muitos consideraram Deus, estava ali sendo comido por bicho, porque era apenas um homem. Então, meu irmão, a glória pertence a Deus. Nós somos homens, estamos de pé hoje. E eu te pergunto, quem nos garante que amanhã estaremos de pé? Quem me garante que eu estarei vivo amanhã? Então não somos nada. Temos que estar sempre reconhecendo que há um Deus acima de nós. Há um Deus que tem poder sobre a nossa vida. Há um Deus que pode nos levantar, nos exaltar. Há um Deus que pode nos rebaixar e nos reduzir a pó. Há um Deus que pode fazer de nós homens abençoados, sim. Mas esse mesmo Deus pode fazer de nós errantes sobre a terra. Então, meu irmão, glorifique a Deus sempre. Exalte a Deus sempre. Reconheça a mão de Deus em tudo. Louve de todo o teu coração. Louve sempre. No momento difícil, adore a Deus. Adore a Deus, porque a luta, ela vem e passa. É verdade. E se você estiver louvando a Deus, Deus vai te cobrir, vai te abençoar, Ele vai te ajudar, porque o louvor agrada a Deus. A Bíblia diz que o Senhor habita entre os louvores. Glorifique a Deus sempre, exalte a Deus sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância, adore a Deus. Tema a Deus, não blasfeme, não brinque com as coisas de Deus. Hoje nós vemos piadas com o nome de Jesus, piadas com o nome de Deus. Não faça isso. Reconheça que Deus é santo. Quer brincar? Brinque, mas não com Deus. Porque Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é Deus justo. Ele é Deus que faz justiça. Tá bom? Fazendo assim, você será muito abençoado. Siga o bom exemplo. Não o exemplo de Herodes. Não o exemplo desses, que nós falamos. Mas o exemplo bom. O exemplo de Davi, que adorava a Deus. O exemplo de Jó, que mesmo na situação mais difícil, ele adorou o Senhor. E Deus vai te abençoar poderosamente. Tenha todos uma noite maravilhosa, uma noite abençoada. Se você gostou desta palavra, então se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo. Eu tenho a certeza que ele vai abençoar a vida de alguém. Um abraço apertado, fique na paz e Deus abençoe.